Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 8, de 2 ao 5. Preste bastante atenção. Nesta noite, queridos, vamos contemplar o que é que leva uma pessoa a não vencer, a perder, a não ter esperança. E o que é que leva uma pessoa, independente daquilo que passa ou que vive, mas saber que vai conseguir, que vai vencer. Vamos ver. Observe a leitura bíblica, a partir do versículo 2. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia até com ele. E assentado os ensinava. Daí os escribas e os fariseus trouxeram então à sua presença uma mulher surpreendida em pleno ato de adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam então apedrejadas. Tu, pois, o que dizes até aqui? Meus amados, claro que você conhece o texto, que você é bastante conhecido, mas a palavra de Deus é muito forte, abundante. Eu comecei a pensar, neste momento dificílimo que Jesus estava enfrentando. Jesus aqui, irmãos, estava enfrentando 3 batalhas de frente. 3. Uma contra uma multidão enfurecida, e que por sinal já estava com pedra na mão. 2. A segunda, de uma lei, porque estava escrito, e não se podia fugir da ideia de dizer que não estava escrito, porque estava escrito. Tinha que apedrejar. E a terceira, de que a mulher foi flagrada, foi pega no ato, e não tinha como se omitir, dizer que não. Sabe de uma coisa, irmãos? Preste atenção para mim, para você não ficar muito agitado, olha de lado, do outro, porque você tem que vir ao culto e sair edificado, abençoado, né? Senão não faz sentido você vir para o culto. Sabe de uma coisa, querido? Se fosse eu e você aqui nessa cena, perdeu, irmão. Já foi. Como é que vai vencer isso? Então Jesus estava, irmãos, como a gente chama, né, na linguagem popular, com abacaxi para descascar, irmãos. Nessa grande frente de batalha, dessas 3 que eu acabei de falar, como sair disso? Num episódio iminente de derrota, de queda, de fracasso. Como, irmãos? Amados, tudo tem jeito para a vida da pessoa, meu irmão. Você sabia? Nada está perdido. Tudo tem jeito. Tudo se resolve. Você sabia disso? Não tem nada que você imagine que não possa ter solução. Seja o que for que você está vivendo, quais são o peso ou as frentes de batalha das tuas lutas,
Lembra-te que tem jeito, que tem solução. Agora, primeiro eu quero falar, irmãos, de quando é que uma coisa não tem solução. Porque sabe que uma coisa importante? Você sabia que muitas vezes quem complica as coisas somos nós? Não são as coisas que vivenciamos. Ou porque a batalha é muito forte. A batalha aqui é forte, irmãos. Como eu enumerei uma a uma. Mas muitas vezes o problema não são as lutas, somos nós. Que somos desprovidos das armas de Deus para lutarmos as lutas que Ele tem nos concedido. E aí muitas vezes fracassamos. E você sabe o que é que leva uma pessoa ao fracasso? A derrota, irmão, não são as lutas, mas são as atitudes da pessoa que lhe leva à iminência do fracasso, lhe leva a não ter esperança de nada. E aqui nesse texto, queridos, nós temos a imagem nítida de uma multidão fracassada, irmãos. Por que era uma multidão fracassada? Porque, irmãos, mediante as lutas, nada pode ser resolvido com ódio. Nada pode ser resolvido debaixo de raiva. Nada pode ser resolvido debaixo do desprovimento da graça, da misericórdia e do amor, irmãos. E aquela multidão estava ali como? Estava desprovida de amor, de misericórdia, de compaixão. Estava aquela multidão enfurecida. Perceba, querido, todas as vezes que em meio às tuas lutas, ou às minhas lutas, adentramos pelo caminho da raiva, da discórdia, da desunião, da gritaria, da perversidade, aonde nós chegamos? Ao fundo do poço. E aquela multidão, queridos, estava completamente fracassada, irmãos. Completamente. O retrato do fracasso, querido, não dá-se. Não é por aquilo que enfrentamos, mas é por aquilo que está dentro de nós, irmãos. O que foi que Jesus nos ensinou? Ele disse: o que vem de fora não é o que contamina o homem, mas o que contamina o homem é o quê? É o que está dentro do homem, é o que ele cultiva, é o que ele conserva. Então aquela multidão conservava dentro de si, irmãos, ódio ao extremo. Esquecer aquela multidão que o mesmo Deus que disse apedreja, também foi o mesmo Deus que disse: misericórdia eu quero e não sacrifício. Então, irmão, olha uma coisa e deixa de olhar outra. Mas por quê? Porque está com o coração fracassado pela raiva, pelo rancor, pelas essas coisas que dominam o interior do ser humano. E aqui está, queridos, o retrato da derrota, não pelas lutas, porque é sabido, irmãos, como diz Romanos capítulo 8, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nem miséria, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não há nada que nos separe, seja quais forem as lutas, nada. Agora, o que nos leva é o que nós conservamos dentro de nós: desprovimento da misericórdia, do amor, da bondade. Isso leva, irmãos, ao fracasso. No entanto, queridos, ali estava o exemplo, que era o exemplo da vitória, que é Jesus, né, irmãos? A Bíblia, Jesus é tão exemplo da vitória, que a Bíblia lá em Romanos diz que quem está em Jesus é o que? Mais do que vencedor. E como é que eu venço, irmãos? Em meio às minhas lutas, só há um jeito de vencer, queridos. É quando eu amo. É quando eu olho com amor. É quando eu olho com misericórdia, com gratidão.
queridos e amados. E aí aquela mulher foi colocada diante de Jesus. E o que é que tu dizes, Jesus? Um dos atos do amor, você sabia qual é um dos atos do amor? A paciência. Ficaram instigando Jesus. O que é que tu dizes? E Jesus lá escrevendo na areia. Quando eu amo, eu sou paciente. Eu espero. Até porque existe uma máxima: você não pode resolver nada, só quem pode resolver as coisas na tua vida é o teu Deus. E para Deus resolver, requer de nós que estamos querendo a solução dele, a espera, né? Porque as coisas não vão acontecer no estalar de dedos. A palavra de Deus diz que o salmista, falando no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. E chegou o tempo que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Jesus estava lá, irmãos. O primeiro ato do amor é paciência, irmãos. Perceba que todos, quando se desesperam, se impacientam, tomam decisões precipitadas e logo perdem a bênção que Deus tem reservado para a sua vida. Sempre é assim, irmãos. Porque está lá escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que o amor é paciente, irmãos. O amor, ele espera. O amor, mesmo sob circunstância de sofrimento, ele está esperando. E Jesus estava lá esperando, escrevendo na areia. E ele lá, repito, olha a luta: multidão enfurecida com pedra na mão, uma lei regida que apedreja e aquela luta difícil. Amados e queridos irmãos, o que fazer? Se vence com amor. Primeiro ato do amor, a paciência. Daí Jesus vai tocar na ferida, irmãos. Jesus vai dizer uma coisa para aquela multidão, porque ela insistia, que foi, está aqui, amados, no versículo 7, como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Versículo 9: ouvindo eles esta resposta e acusando suas próprias consciências, foram se retirando um, a começar pelo mais velho, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. O que Jesus fez aqui, irmão? Jesus fez algo interessantíssimo, que é mostrar àquela multidão que eles só estavam enfurecidos, com pedras em punho, porque eles estavam sem amor. Então, quando Jesus disse: se tiver alguém que não tenha pecado, tira a primeira pedra, fez com que eles refletissem e olhassem para dentro de si, queridos e amados. E ao olhar para dentro de si, puderam então o quê? Contemplar quem eram, irmãos. O que Jesus está ali mostrando para aquela multidão é que quando eu estou sem amor, eu não chego a lugar nenhum. Ao contrário, o meu comportamento, a minha vida, o meu pensamento é igual àquela multidão. E naquele momento o Senhor colocou aquela multidão na parede em xeque, irmãos. Isto é, olhem para dentro de vocês, enxerguem em si e vejam que a falta do amor está deixando vocês desta forma. E para terminarmos, irmãos, com Jesus é vitória. Uma cena que fatalmente, para mim e você, se estivéssemos lá, claro, culminaria
no fracasso, com Jesus é vitória. Você já tem Jesus na sua vida? Se você tiver Jesus na sua vida, eu vou lhe dizer, porque a Bíblia diz: você é mais do que vencedor. E no final de tudo, você vai morar no céu. Mas se você não tiver Jesus na sua vida, reflita. Pense. Porque sem Jesus não há vitória. Sem Jesus não há como vencer as barreiras. Não é o tamanho das barreiras. Porque para Jesus não tem grande nem pequeno. Jesus é. Qualquer barreira para ele é a mesma coisa. Mas se você não tem Jesus, reflita. Porque tua vida só pode ir bem se você tiver Jesus na sua vida. Sem Jesus você não chega a lugar nenhum. E aí, amados, a palavra de Deus diz que Jesus, no versículo 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além de... Aqui, querida. Não vendo a ninguém, além... erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Agora vai e não peques mais. Amados, você sabe qual é o desejo, a vontade de Deus para a sua vida? É restaurar, é renovar você, é lhe levantar, é lhe colocar de pé. Agora, para que isto aconteça, depende também de você, meu querido. Jesus não vai forçar ninguém a querer alguma coisa da parte dele. Mas é você que tem que querer. E Jesus está dizendo para aquela mulher: olha, tu estás recebendo uma nova chance em tua vida. As coisas novas vão ser restauradas. Agora depende de você. Qual foi a expressão de Jesus? Vai e não faz mais. Não peques mais. Para que as bênçãos de Deus cheguem, concretizem, depende de você, irmão. Ele está interessadíssimo em fazer. Agora, você está interessado em receber? É uma via de mão dupla, irmãos. Deus não opera só com o querer dele, porque tem que ter o seu também. Porque senão vai bater, né, irmãos? Imagina, Deus envia e a porta está fechada. Porta fechada não tem como entrar. A porta tem que estar aberta. Isto é, você tem que querer o agir de Deus na sua vida. Vai e não pecas mais. E tu vais ver que eu vou começar a arrumar as coisas na tua vida. Amados, lembra disso nesta noite. Fracasso, derrota, não vem por causa das lutas, sejam elas quais forem. Vem por causa daquilo que você guarda dentro de si. Quais são os sentimentos que você cultiva? E a vitória vem através do amor. Com amor se conquista. Vamos ficar de pé? Lucas. Amados, vamos orar. Em seguida eu estarei te fazendo um convite. Aquele que desejar aceitar Jesus, essa é a sua oportunidade. Vamos orar. Senhor, te louvo, te engrandeço, porque tu és o Deus que nos ajuda sempre, seja quais forem as circunstâncias que nos envolvam. Tu és
o Senhor que está conosco todos os dias, nos sustentando. E a vitória, Senhor, depende da tua presença. É o Senhor na vida da pessoa. Por isso que nesta noite o teu Espírito toque naquelas vidas que não te conhecem e que não tiveram ainda o privilégio de se entregarem ao Senhor, mas que aqui nesta noite sejam tocadas e possam se entregar, Senhor, de coração, porque tu falas em tua palavra: se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Mas você precisa abrir o coração. A igreja continua orando. Se tem alguém nesta noite que quer entregar a vida ao Senhor Jesus, porque já está cansado de viver a vida que está vivendo, que vê que não adianta mais, porque está um desgaste, não presta. E lhe digo mais, sem Jesus não presta mesmo não. Por isso, este é o teu momento. E lhe garanto, porque isso já me aconteceu, que a partir de hoje, se você entregar a vida a Jesus na sinceridade do teu coração, a partir de hoje a tua vida vai mudar. Você não será mais a mesma pessoa. Por isso, se tem alguém que quer entregar a vida a Jesus, levante a sua mão, e nós queremos aqui orar e te abraçar na família do Senhor Jesus. Se tem alguém não tendo, que o Senhor continue te abençoando, e que, como eu sempre digo, o fato de você já estar vindo à igreja é porque o Senhor tem trabalhado na tua vida. Culto de vigília no sábado que vem, amém, queridos? Amém. Domingo pela manhã, porque aí como todos vão estar em casa, inclusive quem quiser vir, e aí as duas, mas pastor, eu moro longe, a gente leva de carro, não tem problema, tá? A gente disponibiliza o carro e leva, e você voltará, nem que a gente dê 4, 3 viagens, não tem problema, a gente te leva de carro. Mas você está convidado às 9 horas do sábado à noite, culto de vigília, para fazer uma programação bem alegre, bem edificante, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, começando às 8h10 com um café da manhã, todos os domingos, café da manhã aqui na igreja. Você é o nosso convidado. E domingo à noite, o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar encerrando o culto, a bênção apostólica em seguida. Senhor, obrigado por esta noite, pelos louvores, pela tua mão, pela tua graça, pela tua bondade aqui dentro da tua igreja, pela santa ceia que celebramos. Obrigado por tudo, Jesus, porque não teria lugar melhor para nós estarmos senão na tua casa. Louvo o teu nome, te agradeço. Continua trabalhando, continua erguendo e sustentando a tua igreja, fazendo-a brilhar cada vez mais para a glória do teu nome. Abençoa teu povo, rica e poderosamente, porque é o teu povo, Senhor, é o povo que se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus, amém. Abençoa apostólico, irmãos. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça seu rosto, graça e bondade sobre tua vida, te leve em paz para a tua casa e te dê uma semana de bênção, uma semana de portas abertas, uma semana de proteção. Que o Senhor te abençoe durante toda esta semana e que o Senhor te traga até a sua casa durante os dias de cultos que haverão, para que você glorifique o nome dele. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para todos, dê a paz ao seu irmão, e Jesus lhe abençoe, querido.